Seja bem-vindo ao Mundo da Alfabetização, o nosso canal de discussão sobre o mundo da alfabetização. Hoje nossa mesa está recheada, né, Aline? Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que vocês gostam, né? Quem é professor, quem trabalha com criança, ama ver uma mesa recheada. E é porque aqui não tem... Isso aqui é um kit, tá? Isso aqui é um kit completo e a gente só colocou alguns jogos desse kit. Porque nós vamos falar hoje sobre jogos para alfabetizar. Pois é, e aí a gente separou um kit temático, que é o kit da Chapeuzinho Vermelho, que depois da mediação da história, da contação da história, apesar de ser uma história muito conhecida, né, muito conhecida mesmo, mas ela pode, tem muitos desdobramentos, né? E uma das formas de a história se desdobrar é em forma de jogos. Mas aí vocês podem perguntar, mas eu tô vendo muito jogo aí e quase não tô vendo nada sobre sílabas, sobre palavras. O que é que está acontecendo? Vê, nós sabemos que a alfabetização ela já começa na educação infantil. Na verdade, a alfabetização começa em casa, né, Aline? Por que a alfabetização começa em casa? Por que a alfabetização não vai direto ao ponto, ao trabalho com palavras, com sílabas, com o desenvolvimento da consciência fonológica, com as relações grafofonêmicas? Porque justamente existem várias habilidades que vêm antes, que precisam ser desenvolvidas antes do processo se consolidar mesmo na alfabetização. Percepção visual, memória, atenção, a noção de sequência, a noção de em cima, embaixo, direita e esquerda, ou seja, lateralidade, tudo isso precisa ser compreendido pela criança. O conhecimento do corpo, ela saber como é que se estrutura o corpo dela, depois o espaço em volta dela, para poder compreender também a importância de cada coisa. Então, assim, tudo isso em menor ou maior grau compõe também o processo de alfabetização. O desenvolvimento da linguagem oral, isso, né? Percepção visual, auditiva. Isso é extremamente importante, porque não tem como você inserir a criança num trabalho, por exemplo, de consciência fonológica, se ela não tem uma percepção auditiva bem aprimorada, bem trabalhada. Então ela precisa ir, pode até trabalhar em conjunto, consciência fonológica, utilizar estratégias de consciência fonológica, como rimas, aliterações, para trazer, para intensificar esse trabalho com percepção auditiva. Perfeito. Mas se não fizer esse trabalho, fica muito difícil. Não adianta muito a gente ficar dizendo à criança lá e depois a criança esquece o que foi dito se você não investe, por exemplo, num trabalho que vai investigar a memória da criança. Isso, né? Exatamente. Então são atividades pré-requisitos que desenvolvem, né, que aguçam, que colaboram, que vai fazer com que você, professor, mediador, possa ver onde é que está o ponto de atenção, onde é que você pode colocar mais atenção. Você acabou de dizer para a criança que B com O é boy, a criança, aí você mostrou que sílaba é essa, a criança diz não sei, ou então ela diz uma sílaba que não tem nada a ver. E aí você pode dizer, aí a gente fica insistindo, a criança não sabe, a criança não sabe. De repente ela precisa desenvolver uma habilidade pré-requisito a esse processo que é anterior, né? O desenvolvimento dessas habilidades acontecem preferencialmente anterior a esse trabalho, embora possam ser feitas também concomitantemente. E aí já ficam duas dicas. A primeira é que nesse site que está aparecendo aqui, que é de uma empresa parceira nossa, você vai encontrar esse kit disponível para baixar, certo? Então, se você ainda não conhecia, vai lá nesse site. Isso é tudo de papel, gente. Isso. É tudo de papel. A gente plastificou por uma questão de durabilidade, né? Mas poderia ser utilizado num papel mais duro, ou colar num papelão, no EVA, da forma como o mediador ele quiser. Perfeito. E uma segunda dica é, se a criança que está no processo de alfabetização, ela está com muitas dificuldades, ela conhece as letras, ou até mesmo aquela que não conhece as letras, está com dificuldade de se desenvolver nesse processo, então volta lá nas habilidades trabalhadas na educação infantil, dá uma revisada para ver se a criança ela conseguiu consolidar os processos que vêm antes do processo de alfabetização, ou melhor,
para saber se ela iniciou esse processo lá na educação infantil, que a alfabetização ela se inicia na educação infantil, então é importante. E não vamos perder de vista que nós estamos rastreando tudo isso num ser chamado criança. Isso. E a criança, o que aproxima a criança, né, a forma que a criança tem de se desenvolver no mundo é brincando. O brincar é a vida da criança, é a forma de estar no mundo da criança. Então nada melhor do que perceber essas habilidades da criança por meio dos jogos, né? Mediando atividades envolvendo os jogos. Por isso que o canal é Ludoalfabetização, porque a gente aproxima os princípios da ludoterapia, que nós já falamos sobre isso, da alfabetização, porque nós entendemos que a alfabetização, por ser um processo extremamente complexo, uma das formas de nós aproximarmos essa complexidade do universo da criança é através da ludicidade, né? E a ludicidade, uma das formas de se concretizar essa ludicidade é por meio dos jogos, tá? Então, só um detalhe. Ludicidade não é só jogo, tá? Não é só jogos. Ludicidade pode estar atrelada a outros elementos também, a cantigas, a outras questões. Mas aqui no nosso caso, nós investimos, nós apostamos no jogo, porque o jogo, o brincar, o manusear, ele desenvolve outras questões, outras habilidades da criança que são fundamentais para o processo de alfabetização, além de ser uma ferramenta riquíssima para nós, mediadores, verificarmos, rastrearmos aquilo que a criança possui de habilidade e o que a criança ainda precisa avançar. Tá? Então, por isso que a gente investe nos jogos. Perfeito. Vamos começar, Aline, mostrando alguns exemplos, algumas sugestões. Vamos começar por qual? Pode ser pela trilha, né? Isso. Olha, vamos primeiro apresentar a estrutura da trilha. Gente, como a gente disse para vocês, estão lá na escola de papel para baixar, tá? É um jogo de papel. Aqui tem uma trilha. Todo mundo sabe o que é a lógica da trilha, que é chegar ao objetivo. No caso aqui é chegar até a casa da vovó, porque todos os jogos estão contextualizados com a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí, Aline, o que você tem na mão? São 2 pinos, olha, um da Chapeuzinho Vermelho e um do Lobo. Isso, quem vai chegar primeiro, né? Isso. Chapeuzinho Vermelho ou Lobo? Tem um contexto, né? Porque tanto o Lobo quanto a Chapeuzinho Vermelho, eles vão para a casa da vovó. Isso. Então o contexto aqui é justamente quem chega primeiro, né? E a então, trilha, aproveitando a ideia da história. A trilha é um jogo muito versátil, né? Você pode usar essa trilha de diferentes formas. Você pode jogar o dado e fazer perguntas para a criança, porque tem o dado acompanha. Vocês veem que o nosso dado tem até estímulos auditivos, Isso. estímulos sensoriais, né? Porque na verdade a gente montou o dado super simples, a gente montou com papel mesmo, papel mais durinho, papel cartão. E dentro a gente colocou 2 tampinhas de garrafa. E nem foi aquela garrafa de vidro, foi aquela garrafa PET mesmo. Isso, Então, exatamente. ficou bem legal. Então, aqui, quais seriam as habilidades pré-requisitos à alfabetização, para a alfabetização, que a gente trabalha com um jogo extremamente simples, que é esse jogo aqui da trilha. A gente podia inserir aqui letras, já entrando aí nos objetos de estudo da alfabetização, que é a relação grafofonêmica, a gente podia investir nisso aqui, né? Mas a ideia é trabalhar esses pré-requisitos. Então, a gente trabalha aqui concentração, né? Atenção, a gente trabalha sequência, que é uma habilidade muito importante, é um fundamento, na verdade, é um fundamento muito importante da alfabetização, a sequência, até porque em alfabetização tudo segue uma sequência, as letras têm uma sequência, as palavras têm uma sequência na frase, no texto, enfim, as sílabas têm uma sequência, porque se a gente muda ou forma outra palavra ou não forma palavra nenhuma, né? Forma uma palavra cujo sentido não pode ser atribuído. O antes e o depois, porque quando a criança para no 2, então quem é que vem antes? Isso. E aí a importância da mediação. Perfeito. Quem vem depois? O 3, porque... Em cima e embaixo. Isso, exatamente. A importância também de correlacionar com as palavras. Isso. Existem sempre, podem existir letras que vêm antes, podem existir letras que vêm depois, cada uma tem sua importância. O professor também, o profissional, né, o adulto que esteja conduzindo o momento da brincadeira,
também pode fazer cartões. Aqui nós temos 20 números. E aí, por exemplo, todas as casas de cor azul, seja esse azul mais escuro ou azul mais claro, sempre que parar, vai ter uma cartinha que a criança puxa, e aí pode ser uma palavra, ou pode ser uma imagem, que ela tem que dizer algo que rima com aquela imagem. Perfeito. Existem associações que podem ser... Elementos da história, você dizer em que momento foi que apareceu a vovó. A vovó apareceu no começo ou no final da história. O caçador, o que foi que o caçador fez, lembrando a história. Desenvolvimento da linguagem oral. Também a memória, porque a criança vai ter escutado a história antes, vai ter participado da contação de história, né? Então dá para trabalhar de várias formas. O que foi que aconteceu antes do lobo chegar, antes da Chapeuzinho chegar? Teve alguma coisa que aconteceu no percurso, né, na floresta, e aí a criança vai lhe contar o que foi que aconteceu depois que chegou. Então isso tudo possibilita que a criança ela recupere informações que foram ditas a ela anteriormente, que ela exercite a memória semântica, que ela amplie o léxico, por que não? Sim. Né? E aí, e também, né, tem outras habilidades que estão envolvidas, como flexibilidade cognitiva, linguagem, memória, atenção, foco, uma série de coisas aqui envolvidas. E também é uma oportunidade de a criança se desenvolver emocionalmente. Inclusive nós temos até um vídeo, um podcast sobre as emoções na alfabetização. Um jogo como esse, em que o menino joga o dado e cai um número inferior, ele está atrás ou ele está lá na frente, saber esperar a sua vez, perder, ganhar. Porque o gerenciamento das emoções, o desenvolvimento dessa tão sonhada por nós e pelas crianças, inteligência emocional também se desenvolve quando a gente está numa atividade como essa. A gente podia parar por aqui, né? Mas tem mais jogos pra gente mostrar. Mais ideias. Vamos tirando da mesa, o que você acha pra gente? Vamos pro teatrinho? Gente, olha isso. Olha esse teatrinho. Também de papel, viu? Tudo é de papel. Mas ele tá em pé como? Também, olha, lá no próprio... Aqui vamos mostrar os bastidores. Lá no próprio PDF tem esse suporte, né? De deixar o teatrinho em pé. Lá no próprio PDF, tá? E é interessante, porque a gente estava até comentando, né? Que esse sistema do teatro, ele é perfeito, porque ele é só de papel. Isso. Mas ele fica em pé, assim, com uma facilidade, uma tranquilidade, que dá para você trabalhar com qualquer criança em qualquer contexto, sabe? Perfeito. E aqui você pode deixar a criança muito à vontade. Você pode dividir em grupos para elas recontarem a história com o teatrinho de fantoches. Você pode usar o teatro os fantoches, né? Os palitoches, que são os palitos. Os palitoches para interagir com as crianças, falar com a criança. Oi, você sabe qual é o meu nome? Enfim, rende uma infinidade de possibilidades. E as crianças amam essa ideia de ser um personagem. Você vai ser o caçador, você vai ser a vovó. Como é que a vovó se comporta? Como é que o caçador se comporta? Como é que o lobo se comporta, né? E dá para você também, professor, ele avaliar se o discurso da criança durante a contação é um discurso tangencial, por exemplo. Perfeito. Se ela desvia, se ela traz intrusões relacionadas ou não relacionadas para aquele momento do texto. E o que é isso? São elementos que não estão não compõem a narrativa, mas que muitas vezes estão relacionados ao sentido. Outras vezes são elementos que não compõem a narrativa, não tem nada a ver com o sentido. A tangência é uma fuga do tema, né? É uma fuga é uma breve fuga do tema. Justamente. Isso. Aqui é Chapeuzinho Vermelho, de repente ela relaciona com uma coisa que aconteceu. Aí apareceu o João, foi comprar pão. Isso. E depois a gente foi tomar café. Então assim, dá para você já ter uma noção de como é que está o processamento linguístico dessa criança. Inclusive, algumas crianças até se aproveitam desse momento para falar sobre questões pessoais. Isso. Ela tá com o caçador na mão, daqui a pouco ela tá falando dela. E aí eu fui pra escola, e aí minha mãe me bateu. E aí você vai conhecendo, né? Você vai deixando a criança se expressar. Em alguns momentos, o discurso tangencial, na verdade, é como o Daniel diz, né? Ele colabora para você entender muitas vezes como é que a criança ela se sente. Às vezes é uma questão
Tem várias questões, né? Sim. Sérias, que muitas vezes acontecem com aquela criança, que é durante essa fuga do tema que ela aproveita para trazer aquela Sim. realidade. E por outro lado, também ajuda a saber como é que está o processamento Perfeito. da linguagem nessa criança. Você pode investigar questões relacionadas à coerência das ideias, né? Se a Isso. criança tem a linearidade, se a Se criança ela segue seguiu uma a lógica lógica de de tempo, tempo. justamente a cronologia dos fatos. Perfeito. Né? É um instrumento excelente. Perfeito, minha gente. Coringa, inclusive, Extremamente né? versátil, exatamente. Vamos para o próximo, né? Tem muitos. Pode ser isso aqui, já que a gente pegou o teatrinho de Isso. fantoches, a gente pode brincar também com a sombra, né? E, inclusive associando, a gente tem até outras aqui também, Na escola. que a gente pode associar. Isso aqui é a memória, percepção visual, atenção, Isso. né? E pode parecer, gente, muito óbvio que isso aqui não é a sombra dele. Pode parecer óbvio para você que está aí nos vendo. E que já desenvolveu essa competência. Isso, mas para criança típica ou atípica, isso pode ser um desafio enorme. Identificar gigante. Então tá óbvio pra gente, né? Porque a gente já desenvolveu isso. Mas pra criança não. De repente a criança coloca aqui, ó. Aí a gente vai começar a fazer lá no trabalho de mediação. Mas essas perninhas estão mais próximas. Será que é ele mesmo? Tem um chapéu aqui. Essa aqui tem um chapéu tão grande. E a gente vai fazendo esse trabalho de percepção com a criança para que ela identifique que isso aqui não é a sombra do caçador, e sim da vovó. Exatamente. Envolve a memória de trabalho, que é uma habilidade extremamente importante também para o desenvolvimento da leitura e da fluência futuramente, né? Porque a criança ela tem que fazer associações muito rápidas para ter uma boa leitura, para desenvolver um bom ritmo e também para compreender, né? Então ela tem que fazer associações rápidas com relação a sentido, com relação à imagem da letra, a grafia ali, com relação a muitas outras coisas. Então para isso ela precisa recrutar ali elementos da memória de trabalho. Perfeito. E esse daqui é um bom componente para gente, é um bom recurso para a gente avaliar e intervir. Tem um detalhe, viu, gente? A Aline é neuropsicopedagoga, né? E eu falo todos muito de esses... avaliar, é porque é meu cotidiano. Isso. Certo? Então, assim, todos esses jogos, eles já foram validados na prática. Isso. A gente não tá achando que vai dar certo, a gente não tá pensando se vai... Eles já foram testados, né, pelo seu público-alvo, que são as crianças, né? Exatamente. Que é a quem mais interessam esses jogos. Outro jogo interessante também, gente, todos eles são de papel, estão inclusive no mesmo kit. Nós vamos deixar, tá aqui embaixo, viu, a descrição do site, que é parceiro. E não é propaganda, viu, gente? Nós já iríamos falar sobre os jogos na alfabetização, então nada melhor do que a gente falar de uma coisa que a gente conhece bastante e que já foi testado, né? Já foi experienciado. Já dá certo. Aqui tem um lobo, ó, na história da Chapeuzinho Vermelho, todo mundo sabe, né? Esse é muito charmoso. Esse é lindo. Aqui tem um lobo, e aí é o lobo todo fragmentado, né? Porque na história o lobo, a Chapeuzinho pergunta que olhos grandes você tem, que boca grande você tem, que são os sentidos, né? Que são os órgãos do sentido. Visão, audição, tato, olfato e paladar. E vê, a nossa forma de conhecer, de contato com o mundo, de perceber o mundo, é por meio dos sentidos. Inclusive, quando se trabalha com diferenciação de significado e significante, Perfeito. precisa se considerar os sentidos. Para que a criança compreenda o significado de uma palavra, para que a criança amplie o seu vocabulário, é preciso que a gente construa com ela um bom fundamento acerca do que é que aquela palavra representa e quais os contextos em que ela pode estar inserida. Exato. E para isso a gente precisa explorar a visão, a audição, o tato, porque muitas vezes a manga da camisa vai ser diferente da manga fruta. Isso, exatamente. E aí a gente tem que estabelecer essa relação com a criança mesmo para que ela entenda o que é uma manga de uma camisa e o que é uma fruta e quais os contextos que eu posso utilizar. A importância do ouvir, a importância do cheirar, a importância do ver, né, do olhar, do ter atenção. Memórias, Exatamente. acerca das memórias. palavras, né? Perfeito. É um recurso muito interessante. E aí na mediação a gente vai
pede para a criança identificar que órgão do sentido é esse, é o olho. Com o olho a gente vê as coisas, né? Não, olha, o E que aí eu poderia associa. utilizar para ver? O espelho. O espelho, né? Não só os sentidos, mas a associação de ideias, né? Isso. Tá muito presente. No tato, aí a gente colocou aqui o ursinho de pelúcia, né? Que o toque é fofinho. Aí tem a audição, que é os fones de ouvido. O paladar, que é o sorvete, né? O olfato, que é a flor para cheirar. Então é um recurso. Então muito ela vai interessante. fazer várias associações aqui. Ela tem que fazer a associação do sentido, do órgão do sentido. Ela tem que fazer a associação do órgão do sentido com o elemento que está sendo apresentado. Então são várias associações aqui presentes. Extremamente fantástico. Perfeito. Vamos para o próximo. Vamos deixar esse aqui por último, né? Que já entra num jogo mais típico do que o imaginário social pensa sobre a alfabetização, que envolve palavras. Olha aí, né? Tudo isso aqui que a gente mostrou até agora, que não tem uma palavra, envolve já é alfabetização. Aqui nós temos um jogo que tem vários deles aí no mercado, com diferentes nomes. Olhos de lince, achei. O nosso é zoom, o nosso é achei. Vê, mas olha o tamanho disso, gente. Isso aqui são 2 folhas de ofício. São 2 folhas de ofício emendadas, né? Que no caso aqui a Aline emendou com velcro, né? Mas você pode emendar com cola mesmo, tá? Emenda com cola e tá tudo certo. Aqui tem vários objetos que aparecem na história e outros objetos também. Você pode variar, você pode pedir para a criança identificar só objetos que aparecem na história. Você pode, inclusive, chamar uma palavra, a depender do nível da criança, você pode colocar a palavra no quadro e a criança procurar a imagem relacionada àquela palavra. Aí ela achou, aí vai lá e coloca em cima. Ah, não tá aqui não, mas tem um marcador para colocar em cima, tá? A criança vai colocar em cima para dizer que achou o objeto. E aí ela pode pedir para falar sobre ele, se aparece na história, se não aparece. Se você quiser explorar também a sílaba inicial, você Isso. pode fazer, ou então quem geralmente é Perfeito. alfabetizador já tem, né? Já Sílabas tem. móveis, alguma coisa dessa natureza. Você pode fazer a sílaba a sílaba inicial, maçã. Então você pega só o mar, para que ela já comece a fazer esse Isso, processo perfeito. de alteração e já associando à escrita. Pato, aí coloca a sílaba inicial e a criança vai procurar a palavra que começa com pá. Ou você pode também providenciar outras palavras que rimam com essas que estão aqui. Aí você imprime, recorta de livros que não usa mais, né? Aquela imagem e aí a criança tem que colocar Perfeito. aí. Pode ser até um Todos trabalho coletivo. Todos esses recursos, eles foram pensados, né, para variar, né, para que você consiga fazer adaptações a depender do nível da sua turma, do nível do E seu assim, aluno. a vantagem de ser de papel e de ser assim, que esse aqui é impresso. Geralmente, assim, na maioria dos casos, as escolas elas têm um impressor à disposição dos Sim. professores. Então, um recurso desse, ele pode ser um recurso que você pode fazer no material mais rígido, material mais duradouro, Pode fazer para material você, para você, professor, utilizar isso. com sua turma, mas você também pode fazer Para duplas, né, Isso. para individual. Pode fazer individual, mandar para casa, para que cada família confeccione o seu kit e vá trabalhando em casa junto com Tendo o arquivo, né, você usa como quiser. Você usa como quiser, realmente. E o arquivo está aqui, ó, no site, aqui embaixo. Pode se tornar um projeto, porque, detalhe, esse kit da Escola de Papel, ele acompanha uma sequência didática. Sim. Então já dá uma luz do que poderia ser feito para se tornar um projeto. Algo didático. trabalhado a longo prazo. Porque vocês vejam o tanto de atividades que a gente tem aqui. E não nem com todas, né? Exatamente. E outra coisa, somar as atividades que vocês, só em olhar, já conseguem criar também. Então, assim, isso tudo dá para ser trabalhado em grande escala. E a história da Chapeuzinho Vermelho é um clássico. Né? Então, Nunca vai ser dá pra demais explorar falar sobre o Chapeuzinho Vermelho. E aqui vamos para esse outro. Gente, esse jogo aqui, ele é fantástico. Porque aqui trabalha a ideia de agrupamento, a ideia de campo semântico, que é um conceito extremamente importante na linguística, tá? Trabalha a ideia de coerência, tá?
Vê, por que que isso está relacionado a isso? A grupo, a coerência, a semântica. Vê, a lógica desse jogo, que é o jogo do intruso, né? Que é composto por 4 cartas, com personagens da história Chapeuzinho Vermelho. A ideia é a criança identificar quem é que não faz parte do campo semântico da Chapeuzinho Vermelho. Que elemento não é do mesmo campo semântico da narrativa. Vê, nós temos aqui o gorrinho da Chapeuzinho Vermelho, nós temos a cestinha da Chapeuzinho Vermelho, nós temos os doces que a Chapeuzinho Vermelho levou para a casa da vovó. Obviamente, na sala de aula você vai explorar bastante isso. A Chapeuzinho Vermelho levou o que para a vovó? Dentro de quê? O que a Chapeuzinho Vermelho vestia? E tem uma cartola de um mágico aqui. Apareceu cartola de mágico em algum momento na história? Obviamente as crianças vão dizer não, e aí você vai e coloca aqui, ó. Então esse elemento é um elemento intruso, ele não faz parte desse contexto, tá? Ele não faz parte do campo semântico da Chapeuzinho Vermelho. E é interessante porque assim, a criança ela pode dizer assim, olha, mas se ela quiser ter uma cartola, ela pode ter uma cartola. E as crianças, elas saem com cada uma, né? A vovó, se ela quiser usar um salto alto, quer dizer que ela não pode usar um salto alto? Claro Isso. que pode, mas o que o jogo foi... A lógica do jogo é trabalhar o contexto da história. Isso. Não as possibilidades paralelas da Exatamente. história. Então a criança ela precisa entender do que aconteceu no contexto. É o foco, Exatamente. é o foco temático, né? E isso aqui já poderia se configurar um discurso tangencial. Isso, exatamente. Quer dizer que o lobo, que vocês veem que tem as orelhas do lobo, tem as patas, tem o rabo e tem livros. E o lobo não pode ler, quer dizer que por que o lobo não pode ler? Claro que o lobo pode ler, mas na história ele apareceu lendo? Ele Isso. apareceu fazendo o quê? É um exercício de interpretação, de compreensão primeiramente, né? Compreensão da história, identificar o que tem, o que não tem na história, Isso. o que foi, o que não foi visto na história. Porque, olha, E as interpretação. pegadas do lobo aparecem na história, as orelhas que a gente pegou, a gente não, né? Os produtores do material pegaram as orelhas tal e qual tá lá na história, o rabo, Isso. o caçador, os elementos que ele utiliza. Tem avião? Aí você vai questionar para a criança. Tem um avião na história? Aparece um avião, o caçador vem Sim. voando e aterriza na floresta? Não tinha isso na história. Entende? A Chapeuzinho Vermelho, olha, tem a cestinha, tem os doces, tem o Chapeuzinho, que é vermelho, e tem a cartola. Então, o que tem? Então, isso tudo dá para explorar o contexto, para a criança ter que trazer de volta à memória todos os elementos do texto e construir ali. E o último recurso, não do Kid, porque tem muitos, mas daqui, deste nosso contato com você. É um jogo mais prototípico de alfabetização, né? Do que as pessoas imaginam alfabetização, porque tem palavras aqui. Lembrem-se, todos eles são de alfabetização, porque desenvolvem habilidades importantíssimas nesse processo de alfabetização. Nós temos aqui elementos da história, né? Temos a vovó, a floresta, o caçador, o lobo e a Chapeuzinho. E o desafio é imenso. Você pode misturar, tem palavras aqui que não tem nada a ver com a história, tá? Ou então você pode pegar só as palavras cujos elementos aparecem aqui. A criança vai procurar dentre elas, tá? Então tem caçador, aí você vai fazer um trabalho bastante demorado, né? Com sílaba, o reconhecimento de todas as letras. Caçador, cadê a palavra K? Aí a criança acha que é só. Será que essa é caçador? Aí vai explorando. Caracol. Não é caçador, apesar de começar com K também. A criança vai perceber que uma mesma sílaba forma outras palavras. A sílaba não pertence a uma palavra só. Então, é um jogo mais prototípico, né? Exatamente. E também, a configuração aqui das palavras que vem no jogo, ela dá para você explorar a literação, né? Porque Sim. tanto tem, por exemplo, caracol, caçador, casa, aí tem chave, chapeuzinho, chaveiro. Então, esse Isso. som inicial dá para a criança identificar ali, tanto visualmente como auditivamente,
o som que compõe, o som que dá início àquela palavra. E aí já começa a ter aquela noção de sílaba, de pedaços, de importância, de Isso. valor. Esse trabalho de manipulação da sílaba, ele é muito Manipulação das sílabas, exatamente. Manipulação silábica, manipulação fonêmica, Perfeito. certo? Aline, nossa mesa ficou vazia. Isso é sinal que por hoje é só. Gente, esse foi o podcast número 13! Já temos 13 episódios.